Hoje eu vou trazer algumas notícias para vocês e falar algumas curiosidades que a gente não se usa mais e que era tão bom para a humanidade. Vocês lembram que em muitos órgãos públicos, casas antigas, bibliotecas, existia a maçaneta, aquela parte onde você abre a porta, ela era feita de latão, o latão que seria o cobre. E vocês hoje em dia não se usa mais esse material. Muitas coisas a gente vai deixando e a gente acaba jogando para fora muitas pesquisas que foram feitas por pessoas que se dedicaram à vida humana. A gente é programador, quando a gente começa a estudar programação, a gente aprende a fazer coisas eficazes para o uso dos seres humanos. Por exemplo, tudo que a gente faz, ele precisa ter alguma utilidade para a humanidade, onde são desenvolvidos aplicativos, são desenvolvidos sistemas, são desenvolvidos robôs, são desenvolvidos várias áreas na tecnologia para ajudar o cotidiano do dia a dia das pessoas, da humanidade. Mas acontece algumas vezes ao contrário isso. E esse latão, na verdade, por ele ser cobre, ele tinha propriedades antimicrobianas. Isso quer dizer que ele ajudava a acabar com germes em um momento de 2 horas. Então, assim, toda vez que você abria as portas com as mãos, né? E com as mãos, lógico. Então você tinha essa maçaneta, esse pegador, onde era público, onde muitas pessoas usavam, feito com esse latão. Então a gente vamos vendo que a sociedade vai deixando de usar essas coisas e a gente se pergunta onde que está sendo a melhora da humanidade, né? Em várias áreas. Uma coisa interessante também, que o homem ele já brinca de mudar o DNA, mudar as características originais de produtos, já não é de hoje. Quer dizer, a gente nada se copia, né? Mas a gente nada se inventa, mas tudo se copia e melhora. A banana antigamente era uma fruta que não era tão gostosa, tão suculenta. Ela era cheia de sementes e ela foi mudada geneticamente. E hoje você tem as bananas que são mais doces. E como eu não sou dessa área, realmente a gente lê que as propriedades, ela faz bem para isso, faz bem para aquilo, e tem as vitaminas, é comprovado cientificamente, mas diante de tantas coisas que vão acontecendo, existem pessoas que tanto fazem as coisas para o bem como para o mal, mas eu, sendo cristão, eu acredito que Deus ele permite tudo isso para o ser humano aprender com isso também, porque muitas vezes a gente precisa aprender com os erros. Agora falando um pouco de notícias aqui do Japão, o Japão está enfrentando um grande problema de energia. O governo anunciou que agora a gente vamos entrar no verão para as pessoas diminuírem o uso da energia para não ter apagão no inverno. O inverno aqui já começa, a gente tem um verão que seria agora mês 7, 8, 9. Mês 10 entra o outono. O outono fica no mês 10, 11 e já 12 já começa a esfriar e entrar o inverno. E para a gente ver como muitas coisas não funcionam, aqui no Japão existe um sistema, gente, que a criança, quando ela entra na escola, existe a associação dos pais. Cada estado tem sua associação e essa associação, ela está vinculada com que seria um escritório central, que se chama-se PTE. E esse PTE, ele, na verdade, ele recolhe mais ou menos 20 ienes de cada criança para manter essa associação. E aconteceu um fato histórico essa semana agora que passou. Tóquio, a cidade de Tóquio, eles estão falando que eles vão sair fora dessa associação. Eles não vão pagar mais, uma coisa de 900 milhões de ienes, que se eu não me engano é por ano. E porque essa associação ela não está fazendo o que é para ela ser feita. Então
o estado de Tóquio resolveu sair. Lembrando que essa PTE, ela é um órgão, ela é um escritório geral que tem no Japão inteiro. E oficialmente eles vão sair agora no dia 18, mas só que o escritório falou que eles não estão sabendo de nada disso. Então a gente vê que o descontentamento em várias partes, em vários órgãos públicos, acontece em vários lugares, não somente no Japão, no Brasil, mas assim, a importância da sociedade é se movimentar e dizer não, nós não queremos. Uma outra coisa que é interessante aqui, olha só, no Japão começou a aparecer muitos laboratórios que fazem exames. Aqui no Japão, o governo, ele tem os hospitais, eles fazem e alguns laboratórios do governo que é vinculado ao governo, que seria os hospitais públicos, e algumas clínicas particulares que tem um vínculo que eles fazem. A mulher, quando ela está grávida, ela vai ter filho, ela faz aqui no Japão, a partir dos 35 anos, a mulher ela faz um exame que o governo disponibiliza, é só mulheres a partir de 35 anos que estão grávidas, para saber se o bebê vai nascer com problemas. Mas o que tem acontecido? O governo resolveu liberar esse exame e aumentar com mais hospitais para fazer esse exame para todas as mulheres, independente da idade. Eles estão combatendo esses laboratórios que fazem esses exames para essas mulheres que são abaixo de 35 anos, que não entram nos requisitos do governo para ter o exame. Então o governo, com isso, ele quer acabar com esses problemas que está dando com esses laboratórios, quando as mulheres recebiam os diagnósticos muito errado e começou a causar um problema social, e o governo interviu, e a partir de agora, se não me engano, de outubro, setembro já vai começar a ter a validade, mas em alguns lugares vai ser um pouco lento, por causa que a instalar esses laboratórios em hospitais e tudo mais. Agora, os obstetras, os ginecologistas, eles emitiram uma nota que eles são totalmente contra a essa nova lei que o Japão, que o governo está colocando. Eles colocaram em nota que eles são contra porque eles temem que as mulheres, quando elas fizerem esse exame e saberem que o filho tem a probabilidade de ter algum problema, o aborto vai subir em torno de 98%. Mas a lei foi aprovada e os obstetras ginecologistas, eles só colocaram essa nota dizendo isso. Um outro ponto no Japão existe, no Japão inteiro existe o Go To Travel. O Go To Travel é como se fosse uma agência de viagens. Esse órgão do governo, ele incentiva a viagem dos cidadãos aqui dentro do Japão. Só que com a pandemia, era uma coisa que era centrada para o Japão inteiro. O governo teve muito problema com isso, porque teve estados que não estavam com tanto problema de pandemia e as pessoas não poderiam viajar. Então, o que ele fez? Ele acabou com esse Go To Travel e lançou um nome, quer ver? O nome é Kenmimari. Esse Kenmimari vai ser por estado. E como vai funcionar isso? Esse negócio por estado? Cada estado ele vai ter autonomia de poder fazer, barrar viagens, não poder fazer viagens por algum problema. Então agora vai ficar na autonomia de cada estado. E uma coisa bacana, olha só, no mês 7, já vai começar, no mês 7, dia 1º de julho, já vai começar esses descontos nos estados. E esses descontos de viagem vai ter um valor de 40%. O transporte público, se você optar pelo transporte público, você vai ganhar 8 mil ienes em dinheiro para você poder realizar
as viagens. Se a viagem foi no meio da semana, se você resolver fazer a sua viagem no meio da semana, você vai ganhar um cupom de 3.000 ienes para você gastar. E se for de finais de semana, você ganha um cupom de 1.000 ienes. Gente, por que eu achei importante falar isso aqui para vocês? Para a gente fazer uma comparação. A gente vê que a gente nasce, a gente não tem nada. A gente depende totalmente dos nossos pais. E o governo, o Estado, que está lá para amparar o país, o povo, ele precisa fazer isso. E o governo, além de trabalhar com a parte, com várias partes, com vários ministérios, ele não pode esquecer da parte social. A importância de do cidadão poder fazer viagem dentro do próprio país dele, conhecer o país dele. E isso, o país, aqui o Japão, eles dão muito valor a isso. A gente vê o governo do Brasil economizando. O governo do Brasil, assim, não estou falando que o governo é ruim. Não é ruim, sabe? Mas o governo, ele pegou, ele começou com praticamente um Brasil destruído e está caminhando, está fazendo várias coisas. E eu não estou criticando em hipótese alguma o governo atual, simplesmente estou falando para vocês, os brasileiros, terem consciência e saberem o que vocês precisam cobrar na Câmara dos Vereadores, dos políticos que vocês vão voltar daqui para frente. A gente, pela Constituição, a gente tem direito à moradia, à escola, a um salário digno para você poder sustentar a sua família. Então você depende do Estado para isso, e o Estado tem que fazer isso. A Constituição, ela não pode apenas valer quando os governos se brigam entre eles. Eu ando, eu faço. Não, a gente não quer saber disso. A gente quer saber da parte da Constituição que muda a vida de todos nós. Pessoas normais que nasceram no Brasil, depende do governo para escola, educação, moradia, segurança, e a parte de lazer, que seria a parte social do governo, está incentivando viagens também para os brasileiros, porque tem o Ministério do Turismo de Viagens, e são coisas que muitas pessoas não falam, mas isso é cultura, a cultura brasileira. E a gente precisa desse social para a gente começar a entender quais diretrizes a gente precisa e deve cobrar do nosso governo. E uma coisa que está na Constituição, a gente ter direito à alimentação, à educação, ter uma vida digna. E isso o governo ele precisa estar nas 4 linhas da Constituição. Então, por isso que eu abordei essa parte aqui da viagem. E é muito bacana ter um incentivo de você viajar no seu país, você conhecer a cultura realmente brasileira, e você tem um incentivo do governo por você ser um brasileiro. E o Japão, assim, além dos natos, a gente também estrangeiro, a gente entra nesse programa, tá bom? E a partir do dia 22/7, a Disneylândia aqui do Japão, ela vai estar dando 50% de desconto para todas as crianças. Mas assim, é bom entrar no site da Disney, Tóquio, e dar uma olhada, porque provavelmente vai ser limitado esse número, porque se de repente todas as crianças decidem, todos os pais decidem levar as crianças no tal dia, pode vir ter excesso de pessoas, né? Então é bom dar uma olhada, mas são esses tipos de incentivos que vão acontecendo. Uma outra coisa, um incentivo também que eu acredito que o governo, o governo ele está feliz com o nióbio, o governo ele está feliz porque o Brasil caminha para a tecnologia, segundo as notícias do governo. Aí, para deixar o povo mais feliz ainda, o governo pensar nos nossos estudantes. Como pensar nos nossos estudantes?
os softwares que a gente usa em faculdade são muito caros. Você conseguir ser estudante e depender do pai, ou fazer uns free para poder se manter, fazer alguns trabalhos, porque o estudante ele precisa do tempo para trabalhar, muitas vezes, e ele precisa do tempo para estudar, para fazer a diferença no país, para fazer o país crescer. E essa consciência está muito longe ainda. A gente tem o Ministério da Tecnologia, onde ele poderia investir mais e entrar com ajuda através dessas empresas, fazer um pacote para as faculdades, onde os alunos possam usar esses softwares, que são muito caros. Um que a gente pode citar é o Adobe, um outro que a gente pode citar é o Autodesk, é o que eu uso na minha faculdade. E tem muitos outros softwares que a gente não tem condições, a gente precisa usar similares. O governo, assim, todo mundo fala de pirataria, mas o governo ele pode começar a ajudar a combater a pirataria, ajudando os alunos, ajudando os estudantes, pelo menos com essa ferramenta, porque tudo que o estudante aprender, ele vai estar aplicando no seu país. O Brasil ele só pode crescer desse jeito. Um engenheiro, quando se forma, ele não perde tempo, ele gasta muito tempo estudando, pesquisando, sabe? E esse tempo é crucial para que ele consiga, quando ele se formar, desenvolver projetos para o próprio país. Um médico, a gente precisa pensar novamente na linha de profissionais que a gente quer com o nosso país. Hoje é notável a linha de muitos professores não habilitados que estão na rede, dando aula. Você vê professores que não têm bagagem nenhuma. Você vê professores assim como se fosse um ditador. Porque o professor ele tem toda a autoridade. E a gente precisa mudar esse quadro. A gente precisa cobrar isso dos nossos políticos, do nosso governo. E teve as eleições para deputados aqui no Japão serão no dia 10 de julho. Uma coisa muito interessante que aconteceu aqui agora, gente, no Japão, dia 15 agora, teve o pronunciamento do senhor Kishida, o primeiro-ministro aqui do Japão, onde ele agradeceu todos os deputados, todos os parlamentares, tanto do governo como não do governo, porque eles se juntaram e foi uma coisa inédita que o parlamento japonês fez. Em 150 dias, eles tiveram esse prazo de 150 dias para resolver todos os problemas do Japão, e foram 61 casos que eles, em 150 dias, se dedicaram e resolveram. Hoje o Japão praticamente está sem nenhuma pendência, que seria... Eu não sei como é que fala em português, mas seria as coisas que vão para o parlamento, que eles precisam decidir, fazer um monte de coisa, e eles conseguiram. E o primeiro-ministro, o senhor Kishida, ele agradeceu, porque a unidade, sabe, o país ele pode ter pessoas com pensamentos diferentes. É importante isso, porque é no choque de pensamentos que se cria um novo pensamento e se cresce. Se todo mundo tiver o mesmo pensamento, não há crescimento. A gente precisa desse choque para conseguir enxergar mais além. É assim que começa a crescer grandes coisas. E ter liberdade de pensamento, liberdade para você poder debater assuntos. Isso é uma coisa muito importante, mas mantendo sempre o respeito à educação. Hoje, eu queria também dizer uma outra coisa. A gente vê muitos youtubers que eles falam que são renomados, que fizeram tal universidade federal, e falam muito asneira. Eu vi, acho que antes de ontem, um youtuber dizendo, e cristão ainda, e acho que foi até pastor, sabe? Eu não estou denegrindo nenhum cristão, nenhum pastor, mas eu estou querendo com isso dizer que quando você tem a autoridade de falar, você precisa tomar cuidado com o que você fala, falar as coisas corretas. E esse youtuber,
que escreve livros, que quer vender livros, que já foi pastor ou é pastor, eu não sei, e que fala que é formado em jornalismo e tudo, e fala aquele monte de credenciais. E não adianta você só ter credenciais e não ter conteúdo. É melhor você não falar das suas credenciais e mostrar conteúdo. Credenciais qualquer um pode ter, desde que tenha vontade de querer estudar, vontade de querer aprender. E a gente vê muitos casos assim. E esse jornalista, ele fala que o Brasil foi o único país no mundo a adotar a isenção do ICMS da gasolina. E que isso, a esquerda começou a bater porque eles não querem aquela narrativa toda. Mas só que eu discordei, porque eu moro em outro país onde eu vejo as notícias do Brasil e vejo as notícias daqui. E não só vendo as notícias, mas eu convivo com a realidade. Eu vejo com os meus olhos. E um exemplo, a gasolina aqui, há um tempo atrás eu falei para vocês que ela está subindo. E o Japão, ele resolveu dar 35 ienes por litro para não deixar a gasolina subir. Então, se eu coloco 20 litros, o Japão ele está me dando 35 ienes, me dando assim, eu não estou pagando esse aumento. E eu queria dizer que, assim, quando ele fala que o Brasil é o único, não é mentira. Não. Tem alguns países que estão fazendo isso. Muitas vezes a gente querer elevar o nosso país é bom, mas quando você está mostrando notícias para pessoas, eu acho que você deve ser fiel em falar e pesquisar um pouco melhor. Isso traz muita desinformação e traz o desgaste psicológico. Muitas vezes você vê aquele negócio lá, bomba, urgente, sabe? Você vai ler porque você é uma pessoa que você fica preocupada com as coisas. E isso traz um desgaste psicológico muito grande para a gente. E eu diria para vocês pensarem o tipo de pessoas que vocês estão seguindo, se isso está sendo válido para a vida de vocês, e se aquilo que vocês estão consumindo, aquilo é o correto, tá? E a gente tem a liberdade para falar, mas também a gente precisa ter a liberdade para respeitar o que as pessoas precisam saber. A gente não precisa ficar passando desinformação para ter likes, para ter conteúdos. A gente só precisa fazer a coisa certa, começar fazendo a coisa certa, para começar a mudar um sistema, mudar tudo isso. Falar que você tem credenciais, que você tem um monte de coisa, não vai mudar em nada. E a gente vamos terminando aqui com o nosso news, e espero poder sempre estar fazendo comparações de governos, comparações com algumas coisas e levando para vocês as notícias que eu vejo aqui no Japão e algumas notícias que eu convivo e eu posso dizer que ela existe. Também eu posso ir no posto de gasolina e mostrar para vocês a realidade, como eu faço, do valor real da gasolina, sabe? São coisas assim que a gente faz e mostra.